Então, gente, a resenha de hoje é do livro Para Sempre, do Kim e da Cricket Carpenter, lançado pela editora Novo Conceito, que o filme está saindo agora esse mês também, se não me engano, 23, sexta-feira, junto com Jogos Vorazes, eu não tenho certeza, porque eu aqui na minha cidade não vi ainda os cartazes do filme nem a divulgação, mas acredito que nessa sexta-feira. Meu primeiro ponto a destacar para essa resenha, em vez de não se prolongar muito, e é o que muitos leitores destacaram também, é a narrativa do livro. Primeiro ponto, eu acho que faltou um pouco de definição, porque embora ela seja praticamente temporal, eu senti que por determinados momentos essa narrativa era mais romanceada e em determinados momentos mais biográfica. Nesse caso autobiográfica, porque é o Kim quem escreve. Como a Mai do Psychology destacou na resenha dela, eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas não seria interessante então essa história ter sido escrita por um jornalista, ou por um autor, ou talvez o próprio editor, ainda na versão americana do livro, tivesse se envolvido um pouco mais para dar uma uniformidade a esse texto? Eu senti um pouco de falta disso. E outro ponto, a história, ela por si só é muito comovente. Foi bastante falada na época em que aconteceu, 93, se não me engano, o ano que aconteceu o acidente, então a partir daí a história deles começou a ter uma repercussão bem grande nos Estados Unidos. E eu senti falta de emoção. Isso também outras pessoas destacaram em suas resenhas, eu não vou lembrar todos os blogs agora. A impressão que eu tenho é que o Kim, ele tá contando uma história tipo na redação de escola da 7ª série, quando ele comprou a primeira bicicleta, ou quando ele caiu o tombo da primeira bicicleta. Eu fiz isso, aconteceu aquilo e o resultado foi esse. Muitas pessoas não vão concordar comigo, mas eu senti falta de emoção no livro, porque a história ela é comovente, a história ela é emocionante, e a narrativa do livro não é emocionante. Ela é linear, ela é temporal e ela é uma sucessão de acontecimentos. É claro que o enredo desse livro é basicamente a partir do acidente que eles sofrem, o Kim e a Cricket, que é quando ela perde parte da memória dela. Mas eu achei tão interessante a maneira como eles se conheceram lá no início da história, onde ele conta brevemente só alguns detalhes mais importantes e faz um resumo, que eu senti falta de conhecer um pouco mais dessa história deles. Eu, como leitora, vou dizer assim bem sinceramente, eu achei mais interessante a maneira como eles se conheceram da primeira vez do que tudo o que aconteceu depois do acidente. Porque quando você ama muito uma pessoa, não importa se ela é sua mulher, seu marido, se é seu pai, sua mãe, seu irmão, e acontece uma situação como aconteceu com a Cricket de perder a memória, é lógico que você vai ficar o tempo e o máximo que você puder perto dela para tentar resgatar, se não toda a memória, flashes, e é isso que o Kim faz. Mas eu achei tão bacana como eles se conheceram, até um pouco incomum na nossa época, são poucos os casos que a gente vê de pessoas que se conheceram a quilômetros de distância, por telefone, por correspondência, e realmente dá certo, como é o caso deles, que eu fiquei curiosa para saber mais dessa parte da história do casal. Apesar disso, eu acho que Para Sempre é uma história muito válida, é muito bacana perceber que histórias mesmo que um pouco surreais são verdadeiras e acontecem com pessoas mesmo, como é o caso do Kim e da Cricket, quer dizer, eles casam, 2 meses depois eles sofrem esse acidente, ela esquece toda a parte da vida dela que inclui o Kim, e todo esse tempo ele fica do lado dela até que eles acontece uma série de fatos depois do acidente, a recuperação dela, e eles voltam a ficar juntos novamente. Eu discordo de que algumas pessoas falaram que o Kim conquistou, fez com que ela se apaixonasse novamente. Eu acho que não foi isso. Eu interpretei da seguinte maneira: a Cricket, ela sempre teve um sentimento muito forte pelo Kim, mesmo depois do acidente, embora ela não reconhecesse exatamente o que era. Mas era o amor que ela sentia por ele antes e que ela esqueceu em parte. Então eu senti que ele tentou em todo momento resgatar um pouco disso através desse sentimento dela. Ela não lembrou,
ela não se lembrou da vida deles, como é que foi, embora ela tenha visto os vídeos do casamento, por exemplo. Mas ela tinha esse sentimento, ela sabia que existia uma ligação muito forte entre eles. Então eu vejo que eles se apagaram muito a isso. Essa é uma história de fé em Deus, pela inspiração da Cricket, mas eu interpreto ainda como fé em um e outro, porque foi uma aposta dos dois. O Kim resolveu ficar o tempo todo ao lado dela, como era de se esperar por seu marido, e ela acreditou inteiramente nele porque tinha esse sentimento lá no inconsciente dela. Então é uma história que merece ser conhecida. Não espere grandes emoções. Acredito que não é um livro que vai mudar a sua vida, mas vai te apresentar uma história que tinha tudo para ser de um romance ficcional, mas é um romance de verdade, de vida real mesmo. Falando só brevemente sobre o filme, já que a capa da No Conceito é o cartaz do filme para sempre, não gostei do trailer. A gente sabe que o trailer é um recorte de cenas do filme, mas o recorte do trailer não me agradou. Não sei se as cenas fundamentais, como são apresentadas no trailer, seguem essa estrutura no filme, mas então momentos indispensáveis e importantes da história foram mudados drasticamente. Eu acho que numa história ficcional, a adaptação cinematográfica ela até tem um pouco mais de liberdade, não tanta, mas no caso de uma história real como essa, na minha cabeça, na minha concepção, o filme tem que ser um pouco mais real, porque estamos falando de pessoas que viveram essa situação. Não é uma história ficcional, não é uma adaptação que te dá a liberdade de, quem sabe, consertar um pontinho aqui e outro ali. Então, não gostei do trailer. Eu vou tirar uma decisão, uma conclusão, na verdade, definitiva, quando eu assistir ao filme mesmo. E por fim, só para destacar outro ponto, gostei na questão de texto, gostei das notas de rodapé que o tradutor incluiu no livro. Acho bacana para quem não tem proximidade com a cultura norte-americana e conhece só algumas cidades. Por exemplo, o Kim mora numa Las Vegas que não é a de Nevada, é a do Novo México, então o tradutor destaca isso logo no início do texto, para que o leitor não fique pensando que é Las Vegas de Nevada, porque ele trabalha com um time de futebol e a primeira coisa que a gente pensa da Las Vegas são os cassinos, né? E não, então ele tem notas de rodapé no livro muito pertinentes. Eu acho que o que eu tinha para falar de Para Sempre é isso. Não vou me estender muito porque nessas 2 últimas semanas foram publicadas muitas resenhas do livro e as opiniões são parecidas, especialmente no ponto da narrativa. E para finalizar o vídeo vai ter promoção do kit de Para Sempre, que é o livro, é um envelopinho, um marcador de página e também o bloquinho. Eu vou colocar a foto em todos os lugares possíveis, no Facebook, no Flickr, no Twitter. Então, se você quiser participar, você pode procurar Estante da Nini lá no Facebook, que vai direcionar para a página do blog. Eu vou deixar o link direto aqui embaixo no YouTube e também no blog. Se você quiser participar, é só curtir a página e clicar em Quero Participar. E para me ajudar a divulgar esse vídeo, dá um gostei para que mais pessoas conheçam o livro e possam participar da promoção também. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Final de semana, no domingo, eu volto com o Estante da Nini, já que eu recebi 2 kits muito legais da Novo Conceito. E talvez chegue algumas outras coisas até sexta, mas não tenho certeza. Um beijo e até mais.